Justiça determina bloqueio de 128 milhões de reais de Aécio Neves. Ação apura pagamento de propina do grupo JF ao parlamentar. Supremo julga hoje se gestantes e mulheres que estão amamentando podem exercer atividades insalubres. Reintegração social de presos com base em proteção, estudos e trabalho. Então a gente paga a nossa pena com dignidade. 13ª edição do Anuário da Justiça traz perfil dos 11 ministros do Supremo e análise de grandes julgamentos da Corte. É um retrato do judiciário em ação que tenta fugir de aspectos triviais, folclóricos. Olá, boa tarde. Boa tarde. 128 milhões de reais. É o valor que a Justiça de São Paulo mandou bloquear de Aécio Neves. O parlamentar teria recebido propina do grupo JF. Quem tem as informações ao vivo sobre esse caso e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, de acordo com o Ministério Público Federal, há indícios de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa quando Aécio Neves ocupava o cargo de senador. Esses 128 milhões de reais se referem à quantia supostamente recebida por ele entre os anos de 2014 e 2017. Além de Aécio, outros 15 investigados também tiveram os bens bloqueados. Em nota, o advogado do parlamentar disse que essa decisão foi incompreensível e que já recorreu da determinação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne, pelas suas informações. E agora, mudando de assunto, o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Nacional do Ministério Público querem garantir melhores condições de trabalho para gestantes e mulheres que estão amamentando. Foi lançado um plano de proteção para elas, em parceria com instituições representativas que tratam da saúde da mulher. A meta é alcançar os objetivos da Agenda 2030 da ONU. As leis que protegem as mães, gestantes e as que estão amamentando têm evoluído nos últimos anos. Em 2015, uma nova legislação ampliou de 4 para 6 meses o tempo de licença maternidade para trabalhadoras do setor privado que participam do programa Empresa Cidadã. A ampliação da licença maternidade para todas as gestantes é um dos pontos que foram levados em consideração na elaboração do Plano de Proteção de Gestantes e Mães que Amamentam, lançado pelo Ministério Público do Trabalho. A ideia é garantir que essas mulheres tenham cada vez mais melhores condições no ambiente de trabalho. No plano de proteção estão previstos o desenvolvimento de boas práticas, campanhas educativas, realização de pesquisas e estudos e relacionamento com os poderes executivo e legislativo. Esse projeto ele é importante por vários aspectos. Um, para tentar, de fato, melhorar as condições de trabalho de gestantes e lactantes, levar mais informações para as gestantes e lactantes, discutir algumas questões legislativas que, no entender do grupo de trabalho, podem melhorar, sim, essa proteção, principalmente a proteção não apenas à mãe, mas a proteção também ao bebê. E o plenário do Supremo desta quarta-feira deve analisar se trabalhadoras grávidas ou que estão amamentando podem trabalhar em atividades insalubres. Em abril deste ano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liminar e declarou inconstitucional o dispositivo criado pela reforma trabalhista que autorizou o trabalho de grávidas e mães que amamentam em atividades insalubres. A ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos defendeu ser inconstitucional a regra estabelecida após a reforma trabalhista, de que gestantes precisam apresentar atestado médico para tirar licença do trabalho quando a atividade é insalubre. Além disso, pela regra anterior, gestantes e mães que estão amamentando deveriam ser afastadas de atividades perigosas. De acordo com a nova lei, se o grau de insalubridade for máximo, a empregada gestante deve ser afastada. Mas se a profissional já tiver tido o bebê e só estiver amamentando, somente poderá ser afastada se apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança da mulher. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a proteção
da gestante e da lactante é um importante direito social que protege mulheres e crianças. A decisão do ministro foi em caráter provisório. Agora, os demais ministros da Suprema Corte devem se manifestar sobre o assunto. E agora vamos ver a previsão completa da pauta de julgamentos de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal começa com o tema Direito do Trabalho. Em julgamento, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a norma que admite a possibilidade de trabalhadoras grávidas ou lactantes desempenharem atividades insalubres. Contribuições é o tema seguinte, com um referendo na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, que trata da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre petróleo, gás, álcool e derivados. ICMS é o tema seguinte, com uma ação contra o Decreto Paulista, que trata da cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre a comercialização de energia elétrica no mercado livre. Matéria processual é tema com ação contra o entendimento de que é dever da União indicar, nos processos em que figure como ré, o valor devido da parte autora. Imposto de renda tem 2 processos na pauta. Recurso em que se discute se tratado internacional pode estender a residente na Suécia isenção prevista para residente no Brasil. E recurso sobre constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda à pessoa jurídica da contribuição social sobre o lucro líquido. Tributos e regime tributário fecha a pauta com 2 processos. Primeiro, um recurso em que se pede o reconhecimento à contribuinte optante pelo Simples das imunidades tributárias previstas na Constituição Federal. E uma ação contra a sentença sobre a possibilidade de compensação de créditos do IPI sobre a aquisição de matéria-prima não tributada ou sujeita a alíquota zero. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participa nesta quarta-feira do lançamento do Anuário da Justiça. A publicação, feita pela editora Consultor Jurídico e pela Fundação Armando Álvares Penteado, traz diversas informações relacionadas ao Poder Judiciário. No Supremo Tribunal Federal, técnicos fazem os últimos ajustes. Tudo para deixar o Salão Branco do STF pronto para o lançamento da publicação, considerada uma das mais importantes do país quando o assunto é Poder Judiciário, o Anuário da Justiça, que é um retrato do trabalho dos tribunais superiores. A publicação traz o perfil dos ministros do STF e mostra o movimento processual dos tribunais no último ano. Por exemplo, em 2018, no STF, foram proferidas 126.753 decisões, entre monocráticas e colegiadas. Foram mais de 14 mil julgados, uma média de mais de 1.200 processos por mês. Além dos números, a 13ª edição do Anuário destaca os temas de grande repercussão analisados aqui no STF e em outros tribunais superiores. A edição também comemora os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça e traz os 30 julgamentos mais relevantes da história da Corte. A ideia é dar para a população, para a comunidade jurídica, a visão mais precisa possível sobre qual é a visão de cada julgador e dos respectivos colegiados sobre os principais problemas que dividem o país. Então é algo que é a prova da transparência do judiciário, é um retrato do judiciário em ação que tenta fugir de aspectos triviais, folclóricos e focar mais no conjunto da obra de cada julgador. E a seguir, o que fazer quando se perde os documentos e descobre que o nome acabou na dívida ativa? A primeira coisa é comparecer à delegacia e registrar a ocorrência, seja de furto, seja de roubo. Você já pensou a dor de cabeça que é saber que seu nome foi incluído na dívida ativa do governo por causa de um empréstimo que não foi você que fez?
Pois é, Rafaela, isso aconteceu com um morador do Distrito Federal. Ele ganhou na justiça o direito de receber o valor bloqueado e também uma indenização por danos morais. Tudo começou em 2001, quando Maurício teve os documentos roubados. O vendedor registrou o boletim de ocorrência. Pouco tempo depois, ficou sabendo que o empréstimo tinha sido feito no nome dele. Sabendo disso, foi ao banco e preencheu um formulário pedindo o cancelamento do débito. Mas a solicitação não adiantou e o nome do Maurício foi incluído na dívida ativa. 6 anos depois, quando estava em outro banco, é que ele foi saber do problema. E ainda, a justiça bloqueou R$1.000 que estavam na conta corrente do vendedor. O valor foi transferido para uma conta judicial. Com um boletim de ocorrência comprovando o roubo dos documentos, o vendedor entrou com um processo. Agora a justiça determinou que o dinheiro seja devolvido ao Maurício e que ele receba uma indenização de R$5.000 por danos morais. Essa dívida foi provado que foi gerada com um documento parcialmente meu, que eles fizeram montagem na documentação e que faltou a atenção do banco, da empresa, do fundo lá que fez o empréstimo e do próprio governo de não averiguar a documentação, de não confirmar. Registrar imediatamente a ocorrência é a principal recomendação feita por esta advogada aos correntistas. A primeira coisa é comparecer à delegacia e registrar a ocorrência, seja de furto, seja de roubo. Em seguida, fazer pesquisas periódicas junto ao SPC Serasa para ver se tem alguma restrição no CPF. E se posteriormente descobrir que tem esse processo, procurar uma defensoria pública ou um advogado particular para poder estar fazendo a defesa e solicitando ao juiz que declare a inexistência desse débito. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o procurador-chefe das ações de execução fiscal aqui do Distrito Federal, Bruno Paiva. Doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, erros na inscrição na dívida ativa podem significar falhas da administração pública, mas também fraudes, doutor Bruno. Quais são os casos mais comuns? Explica para a gente. Perfeito, Rafaela. Como foi mostrado na reportagem, de fato, muitas vezes o que ocorre é uma fraude, que inclusive torna difícil a própria administração tributária detectar que houve a utilização de alguma documentação falsificada ou até o nome de outra pessoa que não seria o devedor, de fato, daquele tributo ou daquele crédito não tributário que está sendo cobrado. Então, quando há uma questão de fraude que eventualmente possa configurar crime, de fato, o que se recomenda é que o cidadão procure uma delegacia para fazer a ocorrência policial e, caso realmente esteja já com um processo judicial, uma execução fiscal em curso, que ele constitua um advogado ou um defensor público para que essa defesa e essa documentação que comprove a fraude ou a inscrição indevida seja apresentado para avaliação do juiz. Feito tudo isso, o cidadão que ficou penalizado por essa questão, por uma cobrança indevida, por fraude, existe um prazo para o governo reparar? O que ocorre é o seguinte, quando a administração tributária e a administração pública em geral, quando constitui um crédito ilegal contra um devedor ou cidadão qualquer, ela não possui um prazo para corrigir aquela ilegalidade. Ela, a qualquer tempo, diante da comprovação de que há uma ilegalidade, que aquele crédito é indevido, ela tem o dever de cancelar a inscrição indevida, e declarar a nulidade daquele ato contra aquela pessoa que não deveria ter sido inscrita em dívida ativa. Doutor Bruno, quais são as consequências para essa pessoa que tem o nome sujo no cadastro de inadimplentes do Estado? Essa pessoa consegue fazer uma compra numa loja de departamentos ou são sanções previstas apenas nessa esfera com o governo? Olha, Rafaela, o que ocorre hoje é que a pessoa que acaba sendo inscrita em dívida ativa, e vamos supor aqui que seja de fato uma inscrição correta, ela está sujeita ao ajuizamento de uma execução fiscal com todas as consequências processuais que podem advir desse processo, seja com a penhora de valores, como na reportagem, penhora de bens que serão alienados para saldar aquele débito, além de poderem sofrer consequências em outras esferas que não as judiciais, como um protesto daquela dívida ativa, eventualmente, inclusive, a inserção do nome daquele devedor em serviços de proteção ao crédito que, de fato, limitam a compra em algumas lojas de varejo. Então, há uma série de consequências que podem gerar esse transtorno para o devedor. Toda dívida ativa é relacionada à falta do pagamento de impostos somente? Não.
Os créditos públicos, sejam eles decorrentes de impostos, taxas, outros tributos, também podem ter uma origem não tributária. Então, multas administrativas, preços públicos, empréstimos públicos, empréstimos de fundo, tal como da reportagem, desde que seja apurada a liquidez pelo agente público que vai fazer a inscrição, podem ser objeto de inscrição em dívida ativa, segundo a lei. E cada estado tem autonomia para regulamentar sobre programas de parcelamento dessa dívida? Esses programas existem? Exato. Como não há uma liberdade do administrador público, da administração pública em negociar o crédito público, todas as condições de parcelamento ou condições especiais de pagamento devem estar legisladas, devem estar aprovadas em lei. E essas leis são as leis do ente que procedeu ou que está cobrando aquele crédito. Então, seja uma lei municipal, seja uma lei estadual, a depender da natureza do crédito que está sendo cobrado, esteja em discussão. Ok, doutor Bruno Paiva, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. A primeira turma, por maioria, manteve a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que afastou a desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges, das funções jurisdicionais e administrativas. Tânia Garcia é investigada por suposta prática de influência para favorecer o filho preso em 2017 por tráfico de drogas. No voto vista, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não ficaram demonstrados no afastamento abuso e ilegalidade. A desembargadora está afastada desde outubro de 2018 e vai ficar longe das funções até o fim do processo administrativo disciplinar. Ela é investigada também por supostas facilitação e venda de sentenças. Próximo bloco, Minas Gerais inaugura e amplia locais de proteção e assistência a presos. O objetivo é trabalhar nesse período que ela tem de cumprimento de pena, a tentativa de ressocializar essas pessoas para que possam sair melhor do que entraram. Denunciou à Justiça em Marabá, no sul do Pará, o militar José Brant Teixeira por crimes praticados na repressão à guerrilha do Araguaia. Ele é acusado pela morte e ocultação de cadáver de Arildo Valadão. Essa é a 40ª denúncia do MPF contra crimes na ditadura. A ação penal sustenta que o militar reformado, usando o codinome Doutor César, participou da terceira e mais sangrenta fase do combate à guerrilha do Araguaia, batizada de Operação Marajoara. E o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, anunciou hoje a realização de um estudo sobre a situação das obras paradas no país. O ministro participou da primeira reunião preparatória para o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O caminho que a justiça brasileira vai percorrer depende de reuniões como esta. Presidentes de tribunais, magistrados e servidores, principalmente da área de estatística, avaliam metas, resultados e discutem possíveis revisões do plano de trabalho do Poder Judiciário. Entre as metas deste ano, julgar um volume de processos maior que os distribuídos, acelerar a análise dos casos mais antigos, estimular a conciliação e priorizar casos de feminicídio e também de corrupção. Essa é apenas uma parte de um extenso plano de trabalho. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do planejamento e anunciou um estudo importante organizado pelo CNJ, o levantamento da situação de obras públicas paradas no país. Até agora, o diagnóstico aponta mais de 15 mil. Há muitas obras que, às vezes, por disputas relativas a valores, a indenizações ou a questões que podem ser resolvidas com perdas e danos, a decisão do magistrado é para paralisar a obra. E essa obra, para discutir algum valor, alguma diferença, fica inviabilizada e isso prejudica toda a sociedade, toda a comunidade. A magistratura tem que agir com responsabilidade. A magistratura tem que agir com a coerência da eficiência da resolução dos conflitos. Durante 2 dias, o STJ realizou um seminário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela prevê que cada pessoa autorize ou não o uso de compartilhamento de informações pessoais.
A Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor em agosto do ano que vem. Hoje, juízes e ministros se baseiam no Marco Civil da Internet para julgar casos envolvendo crimes virtuais. No STJ, profissionais de informática e do direito discutiram o tema sob diferentes pontos de vista. A ideia é preparar o ambiente jurídico para as mudanças. O coordenador do seminário, ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, explica que o assunto está cada vez mais presente nas pautas de julgamentos do tribunal. Ela dá um tratamento geral, uniforme, de acordo com as melhores práticas do mundo e da Europa. E o STJ, portanto, como intérprete maior da lei federal no Brasil, que é o tribunal encarregado de uniformizar o entendimento, a aplicação da lei federal em todo o Brasil, ele terá um papel de protagonismo. O painel principal era a economia digital. O século XXI é o século da economia digital, né? Então, uma lei dessa é muito bem-vinda para tratar desses temas. O STJ se agiganta quando traz para o seu auditório especialistas tão reconhecidos para discutir essa questão de proteção de dados, que é o tema do momento. Além da futura atuação dos tribunais, os participantes do seminário abordaram aspectos sociais e culturais relacionados à proteção de dados e falaram sobre o uso que as empresas fazem de informações pessoais de clientes e funcionários. O impacto jurídico disso é muito grande, porque essas decisões algorítmicas, elas são baseadas em dados pessoais, que, pelo menos até presente momento, ou seja, antes da nova lei entrar em vigor, são coletados muitas vezes sem a ciência dos usuários e sem a concordância desses usuários. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino explica que, se houver desrespeito à privacidade do cidadão, a lei prevê responsabilidade civil objetiva, semelhante ao do Código do Consumidor, com indenização por dano moral. E explica que está previsto a criação de um órgão fiscalizador. No final do ano passado, foi editada uma medida provisória criando exatamente essa autoridade. Ainda não houve a nomeação, até porque a medida provisória depende de aprovação pelo Congresso, o que deve ocorrer até o dia 3 de junho. A importância do trabalho nas associações de proteção e assistência aos condenados em Minas Gerais. Lá eles estudam e trabalham com foco na reintegração social. É com cuidado e dedicação que Joana prepara o almoço das colegas na APAC Feminina de Conselheiro Lafayette. Ela é uma das responsáveis pela cozinha e faz tudo com tanto carinho que até ganhou o prêmio de Recuperanda do Mês. Joana cumpre pena aqui há 2 anos. Quem vai querer fugir do amor? Quem vai querer fugir de onde você tem amparo? Você tem carinho? Tem alguém que cuida, que olha da sua família lá fora, te dá força para sobreviver. Então a gente paga a nossa pena com dignidade. 48 mulheres cumprem pena na APAC Feminina de Conselheiro Lafayette nos regimes fechado, aberto e semiaberto. São as próprias recuperandas que cuidam do local. Elas também têm aulas e oficinas onde aprendem uma nova profissão. E agora vão ter outras oportunidades, já que a parte das obras que ainda estava em andamento foi concluída. Este é o novo espaço da Escola da APAC Feminina, onde funcionam turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Atualmente, 7 recuperandas estudam aqui, mas em breve o local também vai receber turmas do ensino médio e mais mulheres vão ter acesso à educação. A construção teve o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do projeto Novos Rumos, que destinou uma verba de R$ 462 mil para as instalações. A gente sabe que as pessoas, o juiz determina uma pena e a partir daí a pessoa tem um período a cumprir. Mas um dia ela vai sair. O objetivo é trabalhar nesse período que ela tem de cumprimento de pena a tentativa de ressocializar essas pessoas para que possam sair melhor do que entraram. Os responsáveis pelas obras foram os recuperandos da APAC masculina, que fica ao lado. São 192 homens que também têm acesso a oficinas e à escola. No caso deles, o projeto começou a ser estruturado em 2003 e cresceu ao longo do tempo. Esta padaria, por exemplo, acaba de ficar pronta. Com a evolução das obras, nós fomos abrindo as vagas, 15 vagas, 30, 60, 90, 120, chegamos a quase 200. Foi aumentando a demanda e a necessidade de nós construirmos uma alternativa, criarmos uma alternativa para o encarceramento no presídio que não oferecia condições. Recuperando aqui
ele é tratado com dignidade, ele é tratado com humanidade. Aqui ele trabalha, aqui ele estuda, ou seja, ele cresce. A conclusão das obras e a inauguração dos Centros de Reintegração Social Masculino e Feminino das APACs foram celebradas em uma cerimônia. Tudo ao som de um coral formado pelos próprios recuperandos. E o Jornal da Justiça Primeira Edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. E lembrando que daqui a pouco, às 2 da tarde, tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. E você pode acompanhar, é claro, aqui pela TV Justiça. Uma boa tarde para você, até amanhã.